A gente pode depois compartilhar os vídeos com outras pessoas. Então, Haribon, então sempre antes de começar, a gente invoca as bênçãos dos nossos guardiães espirituais, as bênçãos dos mestres predecessores, porque na verdade compreendemos que esse conhecimento não é um conhecimento eh, simplesmente você vai, pesquisa num livro e entende, sino que precisa de um mestre vivo que ensine para nós esse conhecimento e que nos mostre qual é a forma de compreender adequadamente um conhecimento que é tão antigo, mas que ao mesmo tempo é tão vivo. Então, por isso, sempre antes de começar, nós cantamos uma série de mantras que é para pedir essas bênçãos espirituais para que nós possamos ter a compreensão adequada para nos aproximar desse conhecimento tão profundo e tão antigo. Quem souber os mantras pode cantar junto, quem não souber simplesmente se concentra, escuta e dessa forma também vai participar e receber as bênçãos. Então, Jai. Guru Patita Pavana ki Jai, Guru Maharaj ki Jai. Om Ajnanam Timirandasyan Janan Janan Shalakaya Shakshuru Militan Janitasmai Sri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Divyaknyanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swaminyasi Rupine Sharanagata Bhaktevya Shuddha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nisevine Namo Mahavandanjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Shivse Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitayancha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Vipasindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Vrindayai tulasi devyai Priyayai kesavasya cha Krishna bhakti praji devi Satyavaitai namo namaha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shrimad Bhagavad Gita ki Jai. Gurudev Patita Pavana ki Jai. Bhakti Shantan Shantu Maharaj ki Jai. Sri Guru Maharaj ki Jai. Sri Bhakti Vibhuda Pradhan Maharaj ki Jai. Haribo. Haribo. Então, vamos lá. Muito bem-vindos. Então, a ideia, a gente parou nosso estudo ano passado, finalizando o capítulo 2, mas a gente vai retomar nesse primeiro encontro e no próximo ainda também, desde o início, também para que quem está chegando agora possa se conectar, mas também para que a gente possa relembrar e vamos tentar ir fazendo bem resumido. Eu vou tentar mais ou menos passar por todo o conteúdo que a gente já viu de uma forma bem mais resumida, para que possamos relembrar todo o contexto e esses dois primeiros capítulos do Bhagavad Gita. Também quem não conseguiu participar desde o início, né, que acompanhou uma parte, mas não conseguiu desde o início, agora é o momento de retomar desde o início. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Tem tantas telas abertas aqui. Eu não sei qual que é a que eu tenho que compartilhar. Me dê um segundo, por favor. E esta daqui.
Então, agora, eu- daqui. Mesmo assim, não consigo encontrar. Dê um minuto que às vezes eu me perco aqui. Capítulo Introdução. Então, deixa- estão vendo a minha tela? Sim. Então, tá bom. Beleza. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não sei se... deixa eu ver. Bom, vocês estão vendo um mapa mental ou estão vendo uma imagem? Mapa, Um mapa. Ótimo. E agora? imagem. Ah, perfeito. Então funcionou o que eu queria. Então vamos lá. Então, eh, então vamos nos contextualizar primeiro o Bhagavad Gita. Então, retomando todo desde o início, então o Bhagavad Gita, né, é a conversa que acontece num campo de batalha em Kurukshetra, na Índia, mais ou menos 5.000 anos atrás. Esse Bhagavad Gita foi falado por Krishna, que dentro do contexto das escrituras védicas, se chama, a Suprema Personalidade de Deus se chama Krishna, entre muitos outros nomes. E Arjuna, que é um guerreiro que está a ponto de lutar uma guerra. Então, vamos contextualizar quem é quem na perspectiva dessa situação que está acontecendo, certo? Então, primeiro, a gente precisa saber os Vedas. Eles são umas escrituras muito antigas, elas têm 5.000 anos de antiguidade, um pouco mais. Mas, na verdade, elas são muito mais antigas. Elas têm vêm de uma tradição oral e desde o início do universo, basicamente, segundo os próprios Vedas, os Vedas eles existem eternamente, mas eles se manifestam logo no início do universo, e quando o universo cessa de existir, eles voltam ao mundo espiritual, ao Senhor Vishnu, ao Senhor Supremo. Mas 5.000 anos atrás começou o que se chama Kali Yuga, que é uma era em que a característica dos seres humanos ou as qualidades dos seres humanos vão diminuir. Então, em Kali Yuga, as pessoas vão ter menos inteligência, menos tempo de vida. Antigamente as pessoas viviam muitos mais anos. Hoje em dia, no máximo, a gente vive 100 anos. E olha lá. E, especialmente, a gente vai ter muitos problemas com que lidar, porque sobreviver em Kali Yuga é cada vez mais difícil. Lidar com os problemas de Kali Yuga é mais difícil, então a mente está mais perturbada. E, nessas circunstâncias, é muito difícil desenvolver a vida espiritual, obter conhecimento espiritual. Também porque há um menor interesse nesses tópicos. Então, e também, devido às mentes terem se corrompido, as pessoas tendem a mal interpretar e a deturpar o conhecimento espiritual. Então, por isso, o conhecimento védico ele foi codificado através do sânscrito. O idioma sânscrito é um idioma que ele é muito perfeito. De fato, a palavra sânscrito significa perfeito. E ele é codificado de tal forma que cada verso que é escrito, ele tem uma quantidade específica de sílabas e um ritmo específico. Então, tem uma quantidade certa de sílabas, que são curtas, com vocais curtas ou com vocais longos. E todo é feito de tal forma que imediatamente seria fácil de perceber se uma sílaba é colocada a mais ou colocada a menos. Todo o Bhagavad Gita ele é escrito com dois tipos de versos, dois tipos de ritmos. E é fácil perceber se uma sílaba foi tirada ou se foi colocada uma sílaba extra, precisamente pela forma como o sânscrito funciona, pela forma como ele é codificado. Então, a diferença de muitas outras escrituras,
os Vedas e o Bhagavad Gita, eles se mantiveram intactos. Em qualquer lugar que você for da Índia, o Bhagavad Gita é exatamente o mesmo. Inclusive, tendo pessoas que tendem a interpretar de uma forma, em certa forma, viciada, porque tentam retorcer a interpretação e querer dizer, ah, mas não queria tanto dizer isso assim, ou alguma coisa assim. Mas a interpretação primária do Bhagavad Gita e do sânscrito em geral sempre tem que ser a interpretação direta ou a interpretação literal. Então, quando alguma interpretação sai dessa interpretação direta, normalmente há ou uma justificação realmente boa ou uma deturpação. Então, por isso, mas o ponto mais importante é que ele, em si, o texto sânscrito não tem mudança nenhuma, desde que ele foi escrito até hoje. E o Bhagavad Gita, ele faz parte de um texto muito maior, ele é um capítulo dentro de um texto maior que é o Mahabharata. O Mahabharata é conhecido como o grande épico da Índia, né? Da Índia tem dois grandes épicos que são o Mahabharata e o Ramayana. O Ramayana, ele conta a história de Ramachandra, que também é uma encarnação da Suprema Personalidade de Deus, só que mais ou menos 10 mil anos atrás. E tem suas características e tem toda uma história que aconteceu. Todo mundo na Índia conhece o Ramayana, tem templos, não só na Índia, mas inclusive em outros lugares remotos muito antigos, que contam em suas esculturas e na sua arte a história do Ramayana. E o Mahabharata conta a história, ele se classifica como um itihasa. Itihasa quer dizer que ele conta a história. Ele não é mitológico, ele não é uma invenção de um artista, ele é a história narrada por alguém que viveu essa história. E quem narra essa história é Srila Vyasadeva. Então, Vyasadeva, ele é o compilador dos Vedas. Ele viveu na época do Mahabharata e ele participou ativamente na história do Mahabharata. Ele é considerado a encarnação literária de Deus. Ele compilou os Vedas. Na verdade, o Veda já existia, como eu falei. Segundo os próprios Vedas, o Veda existe desde o começo do universo, mas ele era um único Veda. E Vyasadeva, para facilitar o acesso a esse conhecimento para as pessoas de Kali Yuga, que, como eu já disse, temos menos capacidade para nos aproximar de um conhecimento tão profundo, ele dividiu os Vedas em quatro. Então, por isso que a gente hoje em dia tem o Rig Veda, o Atharva Veda, o Yajur e o Samaveda. Além dos quatro Vedas, e cada um desses ele deu para um discípulo para que eles cuidassem. Então, tem como uma herança de sucessão discipular, de mestre para discípulo, que passa esse Veda, que decora esse Veda do começo para o final, do final para o começo, do avesso, do frente, de todas as formas, para que esse conhecimento seja perpetuado. E e tem, além dos quatro Vedas, ele também escreveu os Upanishads. Ele escreveu o Vedanta Sutra, que é como os Upanishads, o Vedanta Sutra é tipo como o conhecimento védico, só que bem condensado. Então, eles são sutras, são pequenas frases que contêm o conhecimento essencial, só que com as palavras certas para que possa daí ser como desdobrado o conhecimento completo. Então, todas as escolas filosóficas da Índia têm um comentário ao Vedanta Sutra. Esse é precisamente o que faz com que o Vedanta com que a escola filosófica seja consolidada firmemente é que ela possui um comentário ao Vedanta Sutra. Além do Vedanta Sutra, também existem os Upanishads. Os Upanishads são como a parte mais de uma filosofia assim mais com uma palavra, com uma linguagem mais mística, por assim dizer. E os Upanishads são mais filosóficos. Além dos Upanishads, existem os Puranas. Os Puranas, eles vão te transmitir a filosofia, só que a partir de histórias muito antigas. Purana significa história muito antiga. Então, o compilador dos Vedas, Srila Vyasadeva, ele contou essa história, ou ele compilou todas essas histórias antigas através de Puranas. Existem muitos Puranas e existem os Puranas principais.
Entre os Puranas principais, o mais importante de todos é o Bhagavata Purana, que se considera o Purana Imaculado. É o Purana que é o comentário que o próprio autor dos Vedas, ou o compilador dos Vedas, Vyasadeva, fez ao Vedanta Sutra. Então, é como a explicação última da filosofia, é o Bhagavata Purana, também conhecido como Srimad Bhagavatam. E, além disso, Srila Vyasadeva também compilou Itihasas, nesse caso, o Mahabharata. Itihasa quer dizer a história, então ele conta a história do que estava acontecendo na época em que ele estava presente em certas atividades em que a própria Suprema Personalidade de Deus se manifesta no planeta na forma de Sri Krishna. Então, eu vou resumir aqui um pouquinho a história. Vamos ver por onde que eu vou resumir essa história. Vamos ver, a começar com a genealogia do, da história da Grande Guerra do Mahabharata. Eu só quero ver aqui, porque eu tenho aqui uma. Não, agora eu sou cheia dos materiais aqui. Tenho várias apresentações para compartilhar com vocês. Tenho tantas que não sei nem por onde começar. Vamos ver se essa daqui está mais. Estão vendo essa daqui, né? Beleza. Então, vamos lá. Sim. Ai. Então, dito isso, vamos lá. Então, o que que acontece? O Mahabharata, ele vai contar a história é, de como se chegou a essa grande guerra, que foi Kurukshetra. Essa grande guerra, ela é uma guerra mundial em que morrem bilhões de pessoas. No Mahabharata se dá o número exato de quantas pessoas morreram na guerra. Se reuniram kshatras, que são guerreiros do mundo todo, em um campo de batalha chamado Kurukshetra, que é um campo gigantesco, e morreram basicamente bilhões de pessoas, bilhões. Mas o que aconteceu antes da guerra que acabou chegando no ponto da guerra e o que aconteceu depois da guerra? Isso é tudo narrado por Srila Vyasadeva no Mahabharata. Então, Eh, vamos começar por mais ou menos compreender a genealogia das pessoas que fazem parte dessa guerra, né? Então, Vyasadeva, ele é o compilador dos Vedas e ele também toma parte ativa nessa guerra. Então, acontece que a conversa do Bhagavad Gita está entre Arjuna e Krishna. Arjuna, ele faz parte de uma dinastia, que é a dinastia Kuru. De fato, Arjuna, ele está lutando contra seus próprios primos, que são todos parte dessa mesma dinastia. Então, essa dinastia, vamos começar a contar desde o rei Santanu. O rei Shantanu, ele é um monarca muito piedoso, uma pessoa muito sábia, e ele é o rei de Hastinapura. Hastinapura fica localizado no que hoje em dia é a parte da antiga Delhi, né? Tem a nova Delhi e tem a antiga Delhi. Então, a parte antiga de Delhi é o que antigamente era China pura, que nessa época era o centro do mundo. O centro de todo o que acontecia no mundo era a China pura. E o rei Shantanu era um rei muito piedoso, muito poderoso, e ele se casou com a deusa Ganga. Então, nessa época, se diz que ainda os semideuses, eles faziam contato com os seres da Terra. Os semideuses, a gente pode pensar que são fantasia ou que são imaginação, mas a verdade é que todo no universo é controlado por pessoas inteligentes. Que essa ideia de que tudo é mecânico, de que a água chove porque simplesmente é mecânico, não é uma ideia que esteja coerente com os ensinamentos dos Vedas. Os Vedas ensinam que a consciência é primordial. Então, tudo o que acontece no universo há uma consciência por trás. E essa consciência se manifesta em diferentes formas, inclusive na forma humana. Então, a deusa Ganga é uma deusa muito poderosa, se manifesta no universo como nessa forma de água, mas ela também tem uma forma pessoal. E por diversas circunstâncias, que não vou contar aqui, senão a gente
vai demorar muito. Ela se casou com o rei Shantanu, mas ela colocou uma condição para se casar com ele, é que ele nunca deveria questionar nada do que ela fizesse. E isso tem um porquê, mas acontece que Ganga Devi, ela casada com o rei Shantanu, ela ficou grávida e ela foi lá e afogou o seu próprio bebê na água. E isso aconteceu com 7 dos seus filhos. E o rei Shantanu, consciente da promessa que tinha feito, nunca discrepou, nunca perguntou nada, nem reclamou, nem nada, certo? Mas quando o oitavo filho, ele não aguentou mais. E ele falou, mas por que você está fazendo isso, né? E Ganga Devi, então, respondeu para ele, bom, já que você quebrou a sua promessa, então eu vou embora. Aí ela volta para o reino celestial, mas ela deixou esse último filho vivo. A história por trás disso é que esses 8 filhos, na verdade, eles eram seres celestiais, eram os 8 vasos, eles foram amaldiçoados a nascer na Terra por uma outra história que depois a gente pode contar, mas resumindo, eles pediram para a deusa Ganga vir como a mãe deles, mas que imediatamente quando eles nascessem, eles já poderiam morrer, porque ao morrer eles simplesmente iam voltar para suas posições no reino celestial. Mas tinha um deles que tinha que viver por muito mais tempo, que é precisamente esse último filho que ela não matou. Então ela não matou esse último filho, e esse último filho é quem vai ser conhecido na história do Mahabharata e no Bhagavad Gita como Bhisma, o avô de todos os Kurus. Mas Bhisma, ele em si, ele não tem filhos, porque acontece que o seu pai, Shantanu, depois de um tempo, ele quer ter uma segunda esposa e ele se apaixona por Satyavati. Satyavati, ela é uma. Supostamente ela é filha de um pescador. Na verdade, ela não é filha desse pescador, ela é filha de um rei, mas por uma outra história, ela está vivendo com esse pescador como se fosse sua filha. E ela, para se casar com o rei Shantanu, ela coloca o, a condição de que os filhos dela têm que ser os reis. Mas como o rei Shantanu já tinha um filho com a deusa Ganga, ele não quer aceitar essa condição. E quando Bhismadeva fica sabendo dessa situação, ele faz a promessa de que ele nunca vai ter filhos, que nunca vai se casar, ele faz um voto de celibato pela vida toda, a fim de dar a garantia para Satyavati de que os filhos dela serão os reis. Então, acontece que eh, os filhos de Satyavati, ela tem 2 filhos, mas eles morrem de forma prematura. Os dois morrem sendo muito jovens, apesar de que ambos já estavam casados, mas não tinham filhos. Quer dizer que a dinastia não tinha como continuar, porque tínhamos o rei Santano, depois de um tempo, já estava velho, né? Já ia morrer também. Os filhos dele morreram prematuramente e não deixaram nenhum herdeiro, e o único herdeiro era Bhismadeva, que tinha feito um voto de celibato, então ele nunca ia ter filhos que pudessem herdar a coroa, apesar de que insistiram para ele romper o seu voto perante a situação de crise, mas ele se negou completamente. E então, acontece que aqui tem, quando aparece Siravyasa-deva na história, existem certas regras védicas que permitem que naquela época eram vigentes, que se, no caso de um rei, por exemplo, não tivesse herdeiros, então o irmão mais velho poderia gerar filhos na esposa do irmão mais novo, e esses filhos se considerariam filhos do esposo, ou seja, do irmão mais novo. E Satyavati tinha um filho mais velho, que é o próprio Vyasadeva, o próprio compilador dos Vedas, é filho de Satyavati, antes com um Muni, que se chama Parashara Muni. Então, ele nasceu de uma forma bem especial, ele nasceu em uma ilha. Por isso ele é também chamado de Krishna Dwaipayana, que quer dizer, Dwaipayana quer dizer nascido na ilha.
E ele, só que ele é uma seta. Então ele é tudo assim, tudo feio, com o cabelo tudo emaranhado e não é nem um pouco atraente para nenhuma mulher, mas Satyavati convocou ele para que ele gerasse filhos nas esposas dos seus filhos mortos, que a tradição védica o permitia que fosse desse jeito. E ele falou, tudo bem, mas elas precisam fazer um voto por um ano, e depois de um ano, então eu vou vir e gerar o filho. Mas a Satyavati falou, não, a gente não tem tanto tempo, tem que ser agora. Então ele falou, tá bom, se tem que ser agora, a forma para elas se purificarem vai ser que elas vão ter que aguentar a minha aparência feia. E se elas conseguem aguentar isso, então tudo bem. Então, aí ele vai com uma das esposas, a primeira esposa, quando vê ele, então, essa aparência de asceta, cabelo emaranhado, tudo, ela fica, não gosta, então ela fecha os olhos, aí nasce o primeiro filho e nasce o filho cego, que é Dhritarashtra. Depois, a segunda esposa fica assustada, ela fica pálida, então nasce o segundo filho, Pando. Pando quer dizer precisamente o pálido, né? E a terceira e última vez, as duas esposas não querem mais ir, elas enviam uma criada, uma serva, e ela foi muito gentil com Vyasadeva, sabendo que ele era um grande sábio, e daí nasce um terceiro filho, que é Vidura, que é um grande sábio. Então, dos três, quem devia ser o rei é Dhritarashtra, porém, ele é cego. E como ele é cego, ele não pode ser rei. Porque um rei ele precisa ter todos os seus sentidos funcionais, porque ele precisa poder saber o que está sendo falado, o que está acontecendo. Ele não pode depender só de outras pessoas para conhecer tudo. Então, ele não podia ser o rei. Pando, então, era quem estava destinado a ser o rei, porém, ele é amaldiçoado por toda uma história que acontece. Ele é amaldiçoado a que ele não poderia ter filhos. Se ele tentasse copular com sua esposa, ele iria morrer. Então, e ele ainda não tinha filhos, então ele não iria poder ter filhos. Então, ele decidiu de largar tudo e ir embora para a floresta e viver como uma seta. Então, a gente tem de novo a mesma situação que ninguém pode ser rei. Porque Vidura não pode ser rei porque ele é o filho de uma criada, apesar que se considera como irmão deles, mas ele é filho de uma criada. E Dhritarashtra não pode ser rei porque ele é cego. E Pandu não pode ser rei porque ele abandonou todo e foi viver a vida de um asceta. Então, de novo, a gente tem a mesma situação em que ninguém podia ser rei. Mas acontece que eh, o rei o Kunti Devi, o rei Pandu, tem duas esposas, uma chamada Madri e outra é Kunti Devi. Acontece que a rainha Kunti, ela quando ela era adolescente, ela recebeu uma bênção de um sábio, que é Durvasa Muni, que com essa bênção ela poderia invocar qualquer deus através de um mantra, qualquer um dos semideuses, para ter filhos com ela. E quando eles estão morando na floresta, ela conta isso para seu marido Pando. E, como eu já falei, existem certas formas legítimas de ter filhos, segundo os Vedas, e essa era uma forma legítima. Ela poderia invocar, visto que seu esposo não podia ter filhos, porque senão ele tinha essa maldição que ele morreria. Então, ela pode invocar os semideuses para ter filhos com ela, e esses filhos seriam ser considerados como filhos de Pando. Então, eles decidem fazer uso desse mantra e convocam em primeiro lugar ao deus da justiça, o deus da virtude, que é Jamaraj, ou também conhecido como Dharmaraj. E aí nasce o primeiro filho, que é Yudhishthira. Yudhishthira é precisamente conhecido pela sua retidão, pela sua moral elevada e por ele nunca ter falado uma mentira e por ele ser sempre correto e sempre fazer as coisas de acordo com as regras da virtude e por estar sempre mais preocupado, inclusive, com ser uma pessoa virtuosa, com cultivar a virtude, do que com procurar prazeres do mundo. Então, ele era uma pessoa, de fato, um santo. Depois eles invocam o deus do vento, o poderosíssimo Vaju, e aí nasce Bima. Bima é extremamente forte, igual que o deus do vento é extremamente forte.
Bhima também ele é extremamente forte. Finalmente, eles invocam a Arjuna, a Indra, que é o rei dos semideuses, e daí nasce Arjuna, que Arjuna vai ser precisamente a pessoa que é como o personagem principal dentro dessa conversa, desse momento do Bhagavad Gita, é a conversa entre Arjuna e Krishna. E Arjuna é também muito conhecido por ele ser o grande amigo de Krishna. De fato, no Mahabharata se explica que Krishna e Arjuna, eles já tinham vindo, obviamente, outras vezes, como Krishna mesmo vai declarar isso no Bhagavad Gita, e fizeram muitas austeridades para o bem da humanidade. E agora, nesse momento da conversa do Bhagavad Gita, eles vão outorgar as suas bênçãos para a humanidade, especialmente em Kali Yuga, através do conhecimento do Bhagavad Gita. Finalmente, Pandu pede para que é, Kunti deve compartilhar o mantra com a esposa, né, com a outra esposa de Pandu, que é Madri, e ela compartilha esse mantra, e aí Madri invoca aos seus Vini Kumaras, que são dois gêmeos, dois semideuses é, muito especiais também, e daí nascem os dois gêmeos Nakula e Sahadeva. Então, esses são os cinco Pandavas. São conhecidos como os cinco Pandavas, ou os cinco filhos de Pandu. E Dhritarashtra, com sua esposa Gandhari, eles têm 100 filhos, encabeçados por Duryodhana. Tem 100 filhos e uma filha. O mais velho, o líder de todos os filhos de Dhritarashtra, do rei cego, é Duryodhana. E acontece que Duryodhana, ele está, desde criança, ele sente muita inveja dos Pandavas. Então, vamos voltar ao contexto. Então, o Pandu, ele está na floresta. No meio da floresta, ele vive como uma seta, rodeado de muitos ascetas, sufocado em estudos transcendentais e em austeridades. Lá, eles invocam, estando na floresta, eles invocam, através desse mantra que Kunti Devi tinha, invocam os semideuses. Aí eles têm os filhos. Mas acontece que Pandu, certa vez, se sente muito atraído pela sua esposa Madre e acaba querendo se aproximar dela para ter um encontro sexual com ela, mas ele está sob o domínio daquela maldição, então acontece que ele morre. E quando ele morre, então, obviamente, fazem os ritos funerários e tudo mais. Existia uma tradição muito antiga na Índia em que a esposa voluntariamente ela preferia morrer junto com o marido para depois, na próxima vida, acompanhar ele no lugar para onde ele fosse, especialmente ser um esposo virtuoso e sabia que eles iam ganhar um lugar nos planetas celestiais. Então, Kunti e Madri, elas decidem que a pessoa que vai morrer junto com Pandu é Madri, apesar que Kunti queria morrer junto com ele, na verdade era o sentimento que ela tinha, mas elas decidem que alguém tem que cuidar dos filhos e que a melhor pessoa para isso é Kunti. Então, tendo Pandu e Madri morrido na floresta, Kunti volta para Hastinapura, para o palácio, com seus 5 filhos. E lá, então, reside o rei Dhritarashtra, Bhisma, que é o avô que no último ele educou todo mundo, ele foi quem cuidou dos filhos de Satyavati, que morreram cedo, depois ele que educou a Pandu e a Dhritarashtra e a Vidura, e depois ele educou os 100 filhos de Dhritarashtra e também os 5 filhos de Pandu. Então, Duryodhana, ele sente muita inveja desde que ele vê, conhece os filhos de Pandu, sente muita inveja porque ele queria ser o rei, mas se sabe que o reino, por direito, pertence a Yudhishthira, que é o filho mais velho de Pandu, que era o rei, por direito. Então, Duryodhana tem uma mente muito malvada, tem muita inveja e ele tenta de todas as formas acabar com a vida dos Pandavas. Ele, quando Bhima, que é o filho do deus do vento, era ainda uma criança, ele o tenta envenenar, dá veneno para ele, amarra com cordas e joga ele no rio para ele morrer. Só que no final ele não morre e ele sai ainda mais forte dessa situação. E assim, a infância deles e a juventude é muito difícil porque são sempre ameaçados por Duryodhana. Chega uma hora em que
Duryodhana faz um plano para finalmente matar os Pandavas e ele manda construir uma casa em uma cidade e faz com que o rei Dhritarashtra mande os filhos de Pandu para essa casa junto com sua mãe Kunti. Só que essa casa é feita com material inflamável. Mas Vidura, que é outro tio, lembrem que é Dhritarashtra, Pandu e Vidura. Vidura, que era o filho da criada da serva. Ele fica sabendo e ele avisa os Pandavas. E os Pandavas vão lá e tudo, mas eles, sabendo disso, eles criam, fazem um túnel por baixo da terra, de tal forma que quando a casa fosse incendiada, eles conseguissem fugir. E foi isso que aconteceu. A casa foi finalmente incendiada e eles conseguiram fugir por aquele túnel que tinham feito, mas todo mundo pensa que eles morreram. E devido às persecuções de Duryodhana, eles preferiram se manter de incógnito no meio da floresta e viver lá escondidos e até decidir o que fazer. Mas eles não queriam voltar imediatamente para o palácio. Até aí tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Então tá bom. Ainda a gente está relembrando da parte fácil, né? Que é a história, né? Então, ainda é mais fácil. Não entramos em assuntos filosóficos muito profundos ainda. Então, vamos lá. Estando na floresta, os Pandavas, eles se casam com Draupadi. Draupadi, ela é a filha de um rei chamado Drupada, mas ela não tem um nascimento comum. Ou esse rei faz um sacrifício especial em que os Brahmanas, através de mantras especiais, eles invocam para que nasça um filho que seja capaz de matar a Dronacharya, que é um personagem muito importante nesta guerra do Mahabharata, porque ele é o rei, ele é o Brahmana, que é o mestre de armas de todos os Pandavas e dos Kurus. Mas nesse sacrifício de fogo feito por Drupada, nascem duas pessoas, né? Nasce Draupadi e nasce também Dristadilna, eu esqueci, não, como que é o nome dele? Bom, o irmão dele que depois, acho que é Dristadilna, me parece, que vai ser depois o líder do exército dos Pandavas durante a guerra. E ela, faz toda uma cerimônia que se chama Swayambara, que é em que a princesa escolhe um rei, escolhe o seu esposo, eles fazem toda uma prova muito difícil, enfim, essa prova é vencida por Arjuna, então Arjuna que vai se casar com ela, mas ele foi lá disfarçado com uma seta, porque eles estão escondidos na floresta. Quando eles chegam lá, para a casa para mostrar para sua mãe, olha, mãe, o que a gente trouxe para nossa casa. A mãe Kunti, ela fala, tá bom, compartilhem entre vocês. Ela nem olha que eles estão, o que eles levaram para lá e aí acontece que era Draupadi. Então eles ficam muito assustados porque, segundo os Vedas, a palavra da mãe sempre vai se cumprir. Então é toda uma situação em que então isso ia gerar brigas entre eles devido à palavra da mãe. Bom, tem toda uma conversa no Mahabharata de como que se chega à conclusão de que os cinco se casam com ela. Então, Draupadi, ela tem cinco esposos. É um, não é comum, normalmente nos Vedas, os homens tinham várias esposas, mas as mulheres não é comum terem vários esposos, normalmente apenas um, mas existem alguns casos excepcionais, por motivos excepcionais. Tem toda uma história de eles eram nas suas vidas anteriores, que é narrada no Mahabharata. Eu não vou contar para vocês todos esses detalhes, senão a gente não avança, mas o ponto é que ela é casada com os cinco, então ela é a esposa comum dos cinco. E então, o que que acontece? Aí eles voltam, depois de tudo isso, eles voltam de novo para a China pura. Todo mundo pensava que eles estavam mortos, mas não, eles voltam, eles estão vivos. Então, Duryodhana, muito irado, porque ele pensava que finalmente ele ia ser o rei, que já não tinha mais
rivais para o trono. Então ele fica muito chateado e, enfim, quando Bisma vê que o avô, né, que realmente não vai ter como conciliar a situação, então aparece a proposta de dividir o reino. Então vão dividir o reino em duas partes. Uma parte fica para os Pandavas e outra parte fica para os Kurus. Então, na parte dos Kurus, Duryodhana iria ser o rei e na parte dos Pandavas, Yudhishthira seria o rei. Pronto. Aí a parte que ficou para os Pandavas não era precisamente a melhor parte do reino, mas para os Pandavas estava tudo bem. Só que como os Pandavas eram pessoas muito piedosas, eles ganharam muitas bênçãos dos semideuses e eles acabaram construindo uma cidade incrível, que chamava Indraprastha. E, e construíram um palácio com a ajuda de um personagem também muito importante que é como vou dizer, ele não é exatamente um semideus, mas ele também não é exatamente deste planeta e ele tem poderes místicos e ele construiu para eles todos os reis tinham sempre uma casa de assembleias. E a casa de assembleias dele era dos Pandavas que construiu Mayadanava, é o nome da pessoa que construiu, era cheia de truques mágicos. Então você passava, às vezes tinha água e você pensava que era simplesmente o piso ou tinha um piso e você pensava que era água. E era cheia de coisas mágicas e enfim. Uma moleza, mas ao mesmo tempo eu tinha acabado de almoçar. Então, e era um lugar assim incrível. E Yudhishthira, ele realiza um sacrifício chamado Raja Suja, no qual ele é aceito como imperador do mundo, ou seja, o rei dos reis, ou seja, que os grandes reis pagavam tributo para ele, ou voluntariamente, ou por terem sido derrotados. Então, os quatro Pandavas, o Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva, eles foram para conquistar as diversas partes do mundo e voltaram com muitas riquezas dadas como tributos pelos reis do mundo todo e chamaram a todas essas pessoas do mundo inteiro para irem na cerimônia do Raja Suja, na celebração dessa cerimônia em que Yudhishthira seria declarado o imperador do mundo. E assim aconteceu. Então, nessa cerimônia, nesse sacrifício Raja Suja, foi também convocado, obviamente, os Kurus. Eles não iriam pagar nenhum tributo, porque eles, por respeito, eles são considerados como da mesma família, mas eles foram chamados como parte. Então, cada um tinha uma função nessa, nessa cerimônia, né, do Raja Suja. E a função que teve Duryodhana era de ser o quem recebia os tributos que eram pagos. Então, ele ficou absolutamente impressionado com quanta riqueza era levada para Yudhishthira. Então, ele já tinha inveja de Yudhishthira desde criança, agora ele ficou com muita mais inveja porque eram coisas absurdas, uma riqueza que, mesmo ele sendo um rei tão poderoso, nunca tinha visto tanta riqueza. Então, a sua inveja fica mais, eh, mais forte. Então, e além do mais, acontece que ele confundiu, nesta assembleia, ele confundiu, ele pensou que era um piso sólido e, na verdade, era água, ele caiu, todo mundo viu. Então, ele ficou absolutamente zangado. E quando ele volta para a China pura, ele está determinado a ou ele acabar com a sua própria vida ou acabar com a vida dos Pandavas. Então, é assim que ele inventa a história de fazer um jogo de dados, mas é um jogo traiçoeiro. Então ele convoca os Pandavas, tudo isso com o rei, o seu pai, que é o rei cego, Dhritarashtra, sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele convoca os Pandavas para ir fazer parte desse jogo fraudulento. E nesse jogo fraudulento, eles roubam, basicamente, tiram todo o reino de Yudhishthira, todo que ele tinha construído, Yudhishthira perde nesse jogo de dados. E finalmente eles pedem para que ele também jogue os seus irmãos, ou seja, que os seus irmãos se tornam escravos. E finalmente forçam ele a colocar em jogo a sua própria esposa, Draupadi. Então, Draupadi, ela, quando supostamente ela é perdida no jogo de dados,
ela é arrastada para a assembleia no meio de todo mundo. Ela estava no meio do seu período menstrual, então ela normalmente as mulheres menstruando elas ficavam vestidas apenas com não com todas as suas roupas opulentas e tudo mais, sino apenas com um pequeno pano, né, para cobrir o corpo e ficavam em um lugar retiradas. Mas eles forçaram ela, arrastaram ela pelos cabelos para chegar até a Assembleia e os Pandavas, obviamente essa é a humilhação pior que eles poderiam passar, ver a sua própria esposa humilhada desse jeito, e eles tentam tirar as roupas de Draupadi, só que aí acontece um milagre em que ela invoca a Krishna, a Govinda, e acontece que a roupa dela se torna infinita, nunca conseguem tirar a roupa dela, então ela nunca é despida na Assembleia dos Kuros, mas ela precisamente ela começa a questionar a Dhritarashtra e a Bhisma, né, o avô, e a Drona e a todos os idosos, né, que estão naquela assembleia e começa a questionar se isso é justo ou não é justo, porque ela fala, tá bom, mas se o Yudhishthira já tinha se perdido a si mesmo, ele já era um escravo, que direito ele tinha sobre mim para me jogar no jogo de dados? Ou ele tinha direito ou não tinha direito? Ele já era escravo ou não era escravo? E ela começa a perguntar, mas ninguém responde nada. Finalmente, Dhritarashtra, ele, ele fala para ela que tá bom, que ele vai dar que peça o que ela quiser, né? Enfim, e ela pede para que Yudhishthira seja liberado, né? Dessa situação toda, que ele não seja mais um escravo, né? E, e acho e que ela mesma fosse liberada disso, né? Então, Dhritarashtra fala, tá bom, devolve o reino, tudo que foi perdido, devolve tudo, mas Duryodhana não aceitou isso e convocou de novo por um jogo de dados, só que quem perdesse teria que viver exilado durante 12 anos na floresta, ou 13 anos, 12 anos e mais um ano escondido, sem ser descoberto num lugar urbano, mas sem ser descoberto. Se fosse descoberto, teria que ficar mais 12 anos exilado. E foi assim que então os Pandavas ficaram, depois desse jogo fraudulento, eles, junto com Draupadi, foram exilados. Então eles ficaram 12 anos na floresta, apesar deles serem muito fortes e de terem a capacidade de derrotar Duryodhana, eles não fazem, porque Yudhishthira, ele é a personificação da retidão. Então, ele deu a sua palavra que ele iria cumprir com aquilo e ele cumpre com aquilo e ele vai embora para a floresta e não tenta recuperar o reino pela força. Ele cumpre com sua palavra e passa no 13º ano de incógnito. E depois de que cumprem esses 12 anos, durante esse tempo eles se prepararam para a guerra. Durante esse tempo, Arjuna, ele faz austeridades, ele encontra com o Senhor Shiva, ele ganha armas celestiais de todos os semideuses. E eles estão se preparando para a guerra porque eles sabem que em caso de que eles voltem e Duryodhana não aceite devolver o reino deles, eles iam ter que acabar participando de uma guerra. Então, foi assim como acabam os 12 anos mais os 13, o 13º ano de incógnito, e eles não são descobertos, então eles voltam e falam, tá bom, a gente cumpriu com a nossa parte, então agora devolvam o reino para nós. Uhum, certo? Mas Duryodhana se recusa a devolver o reino para eles. Ele fala: "Eu não vou dar para vocês nem o pedacinho de terra que caiba na ponta de um alfinete. Não vou dar nada." Então, eles tentam de várias formas. O reino, eles sempre se recusam a devolver o reino. Finalmente, o próprio Krishna é enviado como um mensageiro de paz. E fala para eles simplesmente devolverem 5 aldeias. Simplesmente dar 5 aldeias para os Pandavas e mais nada. Mas Duryodhana se recusa e fala não, não, não. E tenta inclusive sequestrar ao próprio Krishna.
Krishna mostra então uma forma universal dele, ele mostra que ele é a suprema personalidade de Deus e fala para Duryodhana, você é um tolo, olha o que você está fazendo, simplesmente pela sua ambição. Então, finalmente a guerra é inevitável. O papel dos Pandavas, eles, devido a que eles são kshatriyas, ou seja, guerreiros, reis, eles têm que ter um lugar onde eles possam ser reis, eles têm que ter um território. E Duryodhana se negou a dar mesmo uma pequena aldeia para eles. Não quis dar nem sequer uma aldeia. Os Pandavas falaram, tá bom, dá uma aldeia para nós, não quer devolver o nosso reino, então dá uma pequena aldeia. Mas Duryodhana se negou completamente e, e o que acontece é que o que Duryodhana estava fazendo é completamente injusto. Então, se os Pandavas não agissem de uma forma certa, o que ia acontecer é que eles iam deixar um precedente da injustiça sendo vitoriosa. E isso, o papel dos chakras é não permitir que a injustiça seja vitoriosa, sempre estabelecer a justiça. Então, eles estão nessa situação em que o seu dever é lutar. Eles vão ter que lutar. Eles vão ter que entrar nessa guerra, apesar de ter tentado de todas as formas evitar a guerra. Então, se preparam para a guerra. Começam a convocar os reis do mundo todo que vão apoiar qual bando. Então, o exército dos Kauravas, dos Kurus, né, liderado por Duryodhana, é, é gigantesco. Eles falam de números que são, eu não consigo nem decorar, na verdade. Eles é, falam que eles têm, tipo, eles falam o número exato de pessoas. Então, eles falam que são 11 Ashwahini, eu não me lembro o número exato, mas isso são, tipo, uma certa quantidade específica, bem precisa de pessoas, e os Pandavas têm 9 dessa quantidade de pessoas. Em total, são bilhões de pessoas. Mas o ponto é que o exército dos Kurus é muito maior do que o exército dos Pandavas. Mas o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, está presente na guerra. E o exército dele, obviamente, é muito grande. Mas, quando tanto Arjuna quanto Duryodhana se aproximaram de Krishna pedindo ajuda para a guerra, pedindo que ele se fosse seu aliado na guerra, então Krishna fala, tá bom, vocês vão ter que escolher. Ou um de vocês vai ficar com o meu exército, que é enorme e extremamente poderoso, mas sem mim. E o outro vai ter eu, mas eu não vou lutar. Só vou estar como quadrigário. Então, Duryodhana escolheu o exército e Arjuna escolheu ter o próprio Krishna com ele, mesmo que Krishna não lutasse. Então, é assim que se configura a situação. E finalmente chegamos a um ponto em que vai começar a guerra, em que se reúnem todo esse exército gigantesco que vai começar a guerra. Então se reúnem de um lado os Kurus, do outro lado os Pandavas, cada um com seus aliados, e Krishna está dirigindo a carruagem de Arjuna e estão no ponto em que estão todos os exércitos reunidos no campo de batalha de Kurukshetra, e então vai começar a guerra. Esse é o momento em que começa o Bhagavad Gita. Até aí está tudo bem? Certo? Sim. Beleza. Deixa eu ver que aqui temos uma. É... Gláucia, adorando. Ai, que legal. Ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui começa precisamente o primeiro capítulo do Bhagavad Gita. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue avançar hoje do primeiro capítulo. Não, peraí, que vocês estão vendo esta tela daqui. Então, eu preciso, nesta tela, voltar para trás, concluir, desenho, não. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Bhagavad Gita, capítulo 1. Estão vendo aqui a imagem do capítulo 1? Sim. Beleza. Então, vamos. Então,
Fica mais ou menos claro o contexto, né? Bem resumidamente, mas fica o contexto de como que foi que se chegou nesse ponto da guerra. Tem alguma pergunta até aí? Comentário? Não. Então vamos lá. Então, acontece que chegamos no ponto da guerra. Então é aí que começa o Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita é um capítulo dentro do Mahabharata. O Mahabharata foi contando detalhadamente isso que eu contei para vocês. O Mahabharata conta em muito detalhe, né? Estou resumindo bastante. E, e então chegamos nesse capítulo do Mahabharata, que é o começo da guerra. E esse capítulo é o Bhagavad Gita. Então, o primeiro capítulo do Bhagavad Gita se chama em sânscrito Sainya Darshana, quer dizer, observando os exércitos no campo de batalha. Esse é o primeiro capítulo, observando os exércitos. Então, começa. O Bhagavad Gita começa com Dhritarashtra, que é o pai de Duryodhana, que é o rei cego. Então, o rei cego, ele, obviamente, ele não pode participar na guerra, porque ele é cego. Então, não tem como ele, apesar que ele era muito habilidoso, muito todo, mas não tem como ele participar numa guerra, porque ele tem uma desvantagem muito grande, né? Ele está no palácio, mas ele é cego. Vyasadeva, lembra que em última é o pai de Dhritarashtra, de Pandu, que é o compilador dos Vedas? Ele ofereceu para Dhritarashtra a bênção dele poder ver a guerra. Aí ele fala, eu nunca consegui ver os meus filhos na minha vida toda, eu não quero ver eles agora que eles estão no meio de uma guerra. Então ele não quer, ele não aceita essa bênção que Vyasadeva quer dar para ele de ter visão. Mas então ele fala, então eu vou dar essa bênção para o seu secretário, que é Sanjaya, e ele vai poder ver tudo o que está acontecendo na guerra. E ele vai poder narrar para você o que está acontecendo. Então, Sanjaya ele está em vivo, né, ao vivo, né, como se fala isso, né, uma live, contando tudo o que está acontecendo na guerra para o rei cego. Então, o primeiro verso do Bhagavad Gita começa assim: Dhritarashtra disse: Ó Sanjaya, o que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem no lugar sagrado chamado Kurukshetra, todos com muito desejo de lutar. Então é aí que começa, é o primeiro verso do Bhagavad Gita, é Dhritarashtra perguntando para Sanjaya, o que que aconteceu? Ele, ele menciona o nome de Kurukshetra, esse lugar, esse campo de batalha, ele é também chamado de Dharmakshetra. É um lugar sagrado, tem toda uma história de por que esse lugar é tão sagrado, de que aconteceu no passado nesse lugar para ele se tornar um lugar muito sagrado, mas é, o- não vou contar toda a história aqui, mas o ponto é que esse lugar, os lugares sagrados, têm um efeito nas pessoas. Todos os lugares têm efeito, porque todos os lugares estão carregados de vibrações. Então, assim como a gente vai para um lugar carregado de vibrações muito pesadas ou maliciosas ou o que for, a gente acaba também sendo afetado por esse tipo de pensamentos e acaba desenvolvendo certo tipo de inclinações. É por isso que as nossas vovós muito sabiamente falam me diga com quem você anda, que eu te direi quem você é. Ou me diga que lugares você frequenta, que eu vou dizer quais são as energias que estão te influenciando. Da mesma forma, os lugares santos, eles influenciam o pensamento das pessoas. Então, Dhritarashtra, lembrem que ele apoiou o seu filho Duryodhana em todas as suas malfeitorias, né? Quando tentou incendiar os Pandavas, quando inventou todo o jogo de dados, quando se exilou, tudo, devido a que ele queria que seu filho fosse o rei. Mesmo ele sabendo que seu filho era uma pessoa injusta e uma pessoa egoísta e cobiçosa e tudo mais, mesmo assim, pelo afeto pelo seu filho, ele satisfazia tudo que seu filho pedia. Mas ele foi advertido muitíssimas vezes de que ele estava fazendo algo errado, de que os seus filhos iam acabar sendo todos mortos no campo de batalha de Kurukshetra. Efetivamente é isso que vai acontecer.
mas mesmo assim ele tinha ainda esperança de que os Pandavas, ao estarem em contato com esse lugar sagrado, eles fossem se arrepender. Porque ele sabe que os Pandavas são pessoas boas e que eles iam ter uma influência desse lugar sagrado e que talvez eles pudessem se arrepender. Então ele pergunta para Sanjaya o que eles fizeram quando se reuniram nesse lugar sagrado, o lugar do Dharma, Dharma Kshetra, né, para lutar. Então, daqui eu vou pular porque a gente está fazendo um resumo, né? Essa foi a parte mais detalhada que a gente viu antes, mas a gente vai continuar com a parte mais resumida. Por isso que a gente demora tanto no, para avançar, né? Porque a gente estava vendo com muito detalhe, né? Mas pronto, chegamos no verso 2 finalmente. Então, Sanjaya disse, né? O verso 2 do Bhagavad Gita, Sanjaya disse: O rei, depois de observar o exército reunido pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana se aproximou de seu mestre e lhe dirigiu as seguintes palavras. Então, o mestre, ele se refere a Dronacharya. Dronacharya, ele é uma pessoa muito importante. Ele é o rei, ele é o Brahmana que ele ensina armas a todos tanto os Kurus quanto os Pandavas. Ele ensina a arte da guerra para eles, mas acaba que o seu discípulo mais querido é Arjuna. Ele ama muito os Pandavas, ele sabe que os Pandavas são muito mais qualificados, que são pessoas santas, que realmente estão cheios de virtudes, mas por compromissos políticos, ele luta do lado de Duryodhana, do lado dos Kurus, devido a que ele trabalha, por assim dizer, por os Kurus. Ele é o mestre de armas e ele é o líder do exército dos Kurus. Então, ele, por questões políticas, ele acaba sentindo a obrigação de lutar do lado dos Kurus, porém, o desejo dele é que os Pandavas ganhem na guerra, porque ele sabe que os Pandavas estão do lado da justiça e que o certo é que eles ganhem. E ele, de fato, faz que Arjuna prometa que se houver uma guerra, Arjuna iria lutar com ele, né, com Dronacharya, com todas as suas forças, o qual é muito difícil para Arjuna, porque Arjuna ama muito a Dronacharya. Mas Duryodhana, ele sabe disso, ele sabe que tanto Dronacharya como Bhisma, o avô, eles amam muito os Pandavas, eles querem que os Pandavas ganhem. De fato, um pouco antes desse momento, eh, dessa conversa, ou logo em seguida, depois dessa conversa do Bhagavad, não, um pouco antes, foi um pouco antes dessa conversa do Bhagavad Gita, Yudhishthira vai, ele solta todas as armas, todo mundo pensa que ele vai se render, e ele vai desarmado até onde está Dronacharya, onde está Bhisma, e pede deles as bênçãos para ele poder ganhar a guerra. E Bhisma e Drona, e também Kripa, eles falam para Yudhishthira, olha, nós temos que lutar do lado dos puros por compromissos políticos, mas o nosso desejo é que você ganhe, e você tem todas as nossas bênçãos para você ganhar. Então, é, Duryodhana sabe disso, Duryodhana, mas eles também falam, mas nós vamos lutar com todas as nossas forças. Não quer dizer que eles vão ser moles, não. Eles vão lutar com todas as suas forças e de fato é muito difícil conseguir vencê-los. E depois no Mahabharata vai se narrar a história de como conseguiram vencê-los e não foi nada fácil. Mas enfim, Duryodhana sabe disso e por isso o primeiro que ele faz é se aproximar de Dronacharya. A única real motivo assim, que Duryodhana tem esperanças de ganhar é porque Bhisma e Drona estão lutando do lado dele. Porque ele sabe que eles são muito poderosos e que os Pandavas amam muito eles e talvez tenham receio de lutar por conta disso, né? Então, ele vai e começa a falar com Dronacharya. Então, eh, deixa eu ver só que hora que é. Peraí, deixa eu estar. Estão cansados? Querem que a gente deixe o capítulo 1 para a próxima? E a gente só mais conversa um pouquinho mais sobre esse contexto. Como que vocês estão aí? Ou mais um pouquinho?
Você vai passar capítulo por capítulo? Eu Ou você vai vou. começar a pular? Vai? Vou. Só que eu não com todo o detalhe que a gente fez antes. Mas a Ah, ideia tá. é. Entendi. Por mim, Tá. pode ser. Pode continuar, porque os próximos você acelerou nas últimas aulas. Aham. É Então a gente. acelerado. é, Isso. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rapidinho, ver se. Então vamos avançar um pouquinho. Então tá bom. Tá tudo bem? Dá para aguentar? Sim. Uhum. Então, beleza. Então vamos nele. Gente, lembra que se tem perguntas, podem escrever no chat ou podem simplesmente abrir o microfone e perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui começa o verso número 3, em que Duryodhana fala com Dronacharya. Então, ele fala, ô mestre, aí está o grande exército dos filhos de Pandu, disposto de maneira excelente por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada, Drishtadyumna. Então, vocês lembram que quando que teve aquele rei Drupada, que ele fez um sacrifício para que nascesse, ele queria ter um filho que fosse capaz de derrotar a Dronacharya. Gente, eu perdi a... Ah, aqui. Vocês estão vendo a tela, sim? Estão vendo a... Como chama? O verso, a imagem. Legal. Então, ele quer ter um rei que... Ele queria ter um filho que fosse capaz de derrotar a Dronacharya. Tem toda uma história de por que ele tinha essa inimizade com Dronacharya. Também não vou contar agora, mas tem essa história no Mahabharata. E E ele faz uma cerimônia de fogo. A partir dessa cerimônia de fogo, ele tem dois filhos. Um é Draupadi, que é a esposa dos Pandavas, aquela que foi insultada no meio da Assembleia dos Kuros. E o outro é Dhristadyumna, que se torna um grande guerreiro e que ele nasce já com esse destino de ser quem iria matar Dronacharya. Mas mesmo Dronacharya sabendo disso, ele treina Dhristadyumna. Idris Tadjumna se torna o capitão do exército dos Pandavas. Então, aqui, Duryodhana, ele fala para Dronacharya, olha como seu inteligente discípulo, né? Meio que fazendo uma crítica para Dronacharya, falando, você mesmo treinou ele, e agora você passou para ele todo o seu conhecimento, e agora ele é o líder do exército dos Pandavas. Né? Então, olha como ele colocou o seu exército, né? Tão bem colocado, tudo mais. Gente, eu perdi a tela, eu não consigo mais compartilhar, movimentar a tela. Ai, não sei como que eu faço isso. Gente, não sei o que que eu fiz. Ah, agora que encontrei. Vamos ver. Pronto. Então, aqui nesse exército há muitos arqueiros heróicos, iguais na luta a Bhima e Arjuna. Há também grandes guerreiros como Duryodhana, Virata e Drupada. Então, ele começa a ver quem está no exército dos Pandavas. Então, ele fala, tem guerreiros muito heróicos. Tem o Bhima, que Duryodhana tem pavor de Bhima, porque quando aconteceu aquela assembleia do jogo de dados, Bhima fez a promessa que ele mesmo mataria todos os filhos de Dhritarashtra. E Bhima tem muita força. De fato, eu nunca, Duryodhana tinha conseguido derrotar a Bhima, né? E também ele prometeu que iria matar Duryodhana, porque Duryodhana insultou Draupadi, né? Ele fala para Draupadi, agora você já é minha escrava, então vem aqui sentar no meu colo, né? E bate, tipo, na coxa, como falando para a esposa dos Pandavas sentar no colo dele. Então, Bhima promete que ele vai destroçar a coxa de Duryodhana na guerra. E ele sabe que Bhima é invencível, que Duryodhana tem muito medo de Bhima. Então ele fala, do outro lado, os guerreiros que estão lá são Bhima, Arjuna, né? E outros guerreiros muito importantes como Duryodhana. Duryodhana, ele é o sobrinho, deixa eu ver.
Bom, ele faz parte da família de Krishna, não me lembro agora exatamente qual que é a relação, mas ele é parte da família de Krishna, mas ele é discípulo de Arjuna, então ele é invencível. Ele é um grande guerreiro, ele tem nome mundial porque ele é um guerreiro muito, muito forte. Virata também é um grande guerreiro muito forte, ele é sogro de Arjuna não, ele é sogro do filho de Arjuna, na verdade. E Drupada, que é o pai de Draupadi, também é um rei extremamente poderoso, com um exército muito grande, e ele mesmo é um grande lutador. Então ele começa a falar também a grandes guerreiros heróicos e poderosos, como Dristaketu, Shekitana, Kasiraja, Purujit, Kuntiboya e Saida. Então ele começa a mencionar vários reis muito importantes, Purujit, Kuntiboya, que é o irmão de Kuntidevi, é tio dos Pandavas, o rei de Cássia, tem muitos, cada guerreiro que eles estão mencionando aqui são reis muito importantes e extremamente poderosos. Ele faleceu o magnífico Judamandhu, o poderosíssimo Utamauja, o filho de Subhadra, que é o filho de Subhadra. Subhadra é esposa de Arjuna também, e eles têm um filho chamado Abhimanyu, e ele é muito poderoso, mas na época da guerra ele era apenas um adolescente. Mas ele é muito poderoso, ele é sobrinho de Krishna. Ele, quando os Pandavas estavam nesse lado, ele foi criado e educado por Krishna, pelo próprio Krishna, mas ele foi treinado pelo seu pai. Então ele é muito habilidoso na guerra, ele é muito poderoso. E tem, bom, tem muitos guerreiros, então ele vai mencionando esses guerreiros, ou melhor, dos Brahmanas. Para a tua informação, vou descrever os capitães que são especialmente qualificados para dirigir minha força militar. Então ele começa a falar também da sua própria força militar. Então ele descreveu quem está do outro lado, quem são os inimigos, e agora ele vai falar quem que está do seu lado, também para se dar um ânimo, né? Ele acabou de falar todos os guerreiros poderosos do outro lado, agora ele precisa também esse ânimo e rever quem que está do seu lado. Ele fala, há personalidades como você mesmo, como Bhisma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna e o filho de Somadatta, chamado Burisrava, que sempre saem vitoriosos na batalha. Então ele fala, quem são as pedras, assim, como base do seu exército, né? Então, Bhisma, que é o avô, o Bhisma ele é invencível. Lembrem que quando ele era jovem, ele fez um voto de celibato. E devido a essa austeridade dele manter o celibato a sua vida toda, e a que ele recebeu, por ele ter feito esse voto, ele recebeu uma bênção do seu pai, que ele iria morrer só quando ele quisesse, que ele morreria só quando ele quisesse. Então ele era invencível praticamente. Ele basicamente o poder dos Kurus estava apoiado solidamente no poder de Bhisma, que naquela época ele já era um ancião. Ele era o ancião, o mais idoso da família, mas ele ainda é um guerreiro muito poderoso. E ele tinha acumulado muitos méritos por suas austeridades, então ele é extremamente poderoso. Karna, ele é, ele é um rei. Acontece que Kunti Devi, ela tinha ganhado esse mantra quando ele era um adolescente. E quando ele era um adolescente, ela invocou o Deus do Sol. Ela não conseguia entender do que se tratava esse mantra, que ela iria ter um filho com o Deus que ela invocasse. E ela invocou o Deus do Sol. E a partir disso nasceu Karna. Mas ela, muito assustada com que ia acabar com a reputação do seu pai e tudo mais, ela abandona esse filho e manda ele no rio, e lá ele é encontrado eh, por umas pessoas que são, acontece que eles faziam parte de uma casta que era nos cocheiros dos Kuros. Então ele é educado como um filho de um cocheiro, mas na verdade ele é um kshatriya, um guerreiro muito poderoso e acaba se aliando do lado de Duryodhana, porque Duryodhana reconhece ele como um rei e dá de fato um lugar para ele ser rei. Então Karna ele é muito poderoso porque ele é o filho do próprio Deus do Sol, mas ele está do lado de Duryodhana. Kripa, que também é um dos mestres de todos os Pandavas e dos Kurus. Ashwatthama é o próprio filho de Dronacharya. Vikarna é o irmão de Duryodhana, que é muito poderoso, né? E Somadatta, ele é também um veterano, né? Ele é mais ou menos da mesma idade de Bhisma, e o seu filho Burisrava, né?
Então, eles são, e todos esses estão do lado de Duryodhana. Há muitos outros heróis que são dispostos a dar suas vidas por mim. Todos eles estão bem equipados com diversas classes de armas e todos possuem experiência na ciência militar. Então, ele fala como todas as pessoas estão lá dispostas a morrer por ele. E se diz que é como importante que ele menciona isso, eles estão aqui dispostos a morrer por mim, porque de fato é isso que acontece, eles todos morrem por conta de Duryodhana. Então, vamos lá. No verso 10. Nossa força é incomensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma, enquanto que a força dos Pandavas, é, enquanto que a força dos Pandavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. Lembrando que o exército puro é muito maior do que o exército dos Pandavas. Então, a diferença, digamos que materialmente, a vantagem está com os Kurus, com Duryodhana e seu exército. Eles têm a vantagem material, o exército deles é muito maior, é muito mais poderoso. E tem guerreiros muito veteranos, né, como o próprio Bhishma, Drona e todos os outros, né? E o exército dos Pandavas é menor, apesar de que tem guerreiros extremadamente poderosos, mas eles têm uma vantagem, várias vantagens. Uma, e que é precisamente o que assusta Duryodhana, é que eles estão do lado da justiça e da verdade. Então, no fundo, Duryodhana sabe que a guerra que ele está fazendo é injusta e que os outros estão do lado da justiça e que a justiça, na última, sempre vence. Então, ele tem esse medo e ele sabe que os Pandavas, eles são invencíveis, precisamente porque eles estão do lado da justiça e porque eles estão do lado de Krishna. Então, esse ponto é muito importante. Então, o verso 11 do capítulo 1 diz: Agora todos vocês devem dar apoio total ao avô Bhishma e permanecer cada qual em seus respectivos postos estratégicos dentro da falange do exército. Então, Bhishma, como já falamos, ele é muito afetuoso com os Pandavas. Então, Duryodhana, ele está chamando a atenção para que todos deem o seu apoio a Bhishma, mas ao mesmo tempo ele quer que todos fiquem de olho em Bhishma, porque no fundo ele está com medo que Bhishma, devido ao afeto que ele tem pelos Pandavas, não lute com toda a sua força. Ele está com muito medo disso. Então, Bhishma, que ele está escutando tudo o que Duryodhana está falando para Dronacharya, então ele entende o que há no coração, ele entende o medo que Duryodhana tem no coração, e nesse momento, então, ele assopra o seu búzio, que é quando o búzio, como marcando o início da guerra, então pronto, a guerra vai começar. Vai começar e aí se toca o búzio. Então, Bhishma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos guerreiros, soprou seu búzio com grande estrépito, como o rugido de um leão, que produziu júbilo em Duryodhana. Então, Bhishma, para dar segurança para Duryodhana, que no último ele sabia que ele estava falando por medo do amor que Duryodhana, que o próprio Bhishma tinha com os Pandavas. Então, ele, para tranquilizar o coração de Duryodhana, ele simplesmente ele toca o búzio precisamente nesse sentido. Então, aí toca o búzio. Então, esse é o verso 12. Então, o verso 13 diz: Depois disso, soaram subitamente todos os búzios, clarins, trombetas, tambores e chifres, e o som combinado foi tumultuoso. Então, Bhishma é o patriarca, ele começa a tocar o seu búzio, e ele dessa forma, tranquiliza o coração de Duryodhana. Aí fala no verso anterior, Duryodhana se sentiu feliz, dando alegria para Duryodhana. E imediatamente todos os outros reis respondem também tocando os seus búzios. Especialmente do outro lado, né, no partido oposto, o Senhor Krishna, junto com Arjuna, situados em uma grande quadriga puxada por cavalos brancos, soaram seus búzios transcendentais. Assim, o Senhor Krishna soprou seu búzio chamado Panchanjanya. Arjuna soprou o seio Devadatta. E Bhima, o comedor voraz, executor de tarefas hercúleas, soprou seu terrível búzio chamado Paunda. Então, cada um começa a tocar os seus búzios.
né? O rei Yudhishthira, o filho de Kunti, soprou seu búzio Ananta Vijaya, e Nakula e Sahadeva sopraram Subosha e Manipushpaka. O rei, o grande arqueiro, o rei de Kashi, o, o rei de Kashi, o grande guerreiro Shikandi, Drishtadyumna, Virata e o invencível Satyaki, Drupada, os filhos de Draupadi e os demais, como o filho de Subhadra, de braços poderosos, todos sopraram seus búzios respectivos. E o som desses búzios diversos se tornou estrondoso e vibrou tanto no céu como na terra. Assim, destroçou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Então, quando Bhishma tocou seus búzios, Duryodhana se sentiu muito contente. Mas, imediatamente, quando o exército dos Pandavas responde a tocando seus búzios, que são todos transcendentais, eles são todos personalidades santas. A gente tem que entender que Arjuna, ele é um guerreiro que ele nunca na sua vida cometeu um pecado, ele nunca na sua vida fez uma coisa que fosse errada. Ele era um santo completamente. Yudhishthira era mais dedicado à virtude e à santidade do que a qualquer outra coisa. Então, eles, na verdade, não são pessoas deste mundo, na verdade, né? E quando eles tocam seus búzios, o efeito que isso tem no coração de Dhritarashtra é que destroça seu coração, dos filhos de Dhritarashtra, ou seja, de Duryodhana e seus outros 99 irmãos. Isso acaba com eles, destroça o seu coração logo no início, né? Então, é interessante, né, que não se menciona a angústia por parte dos Pandavas, mas sim por parte de Duryodhana e seus irmãos. Então, o verso 20 diz assim: Ó rei, nesse momento Arjuna, o filho de Pandu, sentado numa quadriga que tem um estandarte com Hanuman, observava os filhos de Dhritarashtra. Levantou seu arco e se preparou para disparar suas flechas. Ó rei, Arjuna falou então as seguintes palavras a Rishikesha, Krishna. Então, a guerra vai começar. Arjuna se levantou na quadriga, pegou seu arco e sua flecha e se preparou para atirar. E nesse momento, ele decidiu falar o seguinte. Arjuna disse: Ó infalível, ele está falando para Krishna. Por favor, coloca minha quadriga entre os dois exércitos de maneira que eu possa ver quem está presente aqui, quem deseja lutar e com quem devo lidar nessa grande tentativa de batalha. Aí que começou o problema. É aqui que o bicho vai pegar. Nesse momento, a ver, aqui temos uma pergunta, Roseni. Quem se refugia no Senhor Supremo não tem nada a temer, nem mesmo em meio à maior calamidade. Eu acredito muito nesse comentário da aula anterior. É, eu pulei esse comentário, né, que eu estou tentando ir rápido, mas é isso. Os Pandavas, eles não sentiram medo, mesmo quando o Bhishma tocou o seu búzio, porque eles estavam com Krishna. Então, o que os nossos acharyas ensinam é isso, quem se refugia no Senhor Krishna não sente medo, nem mesmo na pior das calamidades, né? Ou seja, nem sequer tendo que enfrentar a morte. Então, mas Duryodhana, ele não estava apoiado pelo Senhor Krishna, e ele sabia que ele estava sendo contrário à vontade divina, que ele estava atuando apenas pelo seu próprio egoísmo, por isso ele sentiu muito medo, muito medo. Então, então é assim, então Arjuna, pronto para lutar, ele decide pedir para Krishna que coloque a sua quadriga no meio dos dois exércitos, porque ele quer ver com quem que ele vai ter que lutar, quem que está aí, quem que foram as pessoas que se reuniram nesse campo de batalha para lutar. E Krishna, apesar dele ser a suprema personalidade de Deus, ele aceita a ordem do seu devoto. Esse é um detalhe que a gente falou bastante sobre isso antes, né, quando a gente explicou mais detalhadamente num outro dos nossos encontros, que ele é chamado aqui de infalível porque ele tem uma característica muito, muito bela, que mesmo ele sendo a suprema personalidade de Deus, ele atua como se ele fosse servo de seus devotos. E ele não falha em satisfazer o pedido de seus devotos. Então, quando Arjuna pede para ele, coloca o meu quadriga no meio dos exércitos, ele obedece a Arjuna. Apesar dele ser a suprema personalidade de Deus, ele obedece ele.
mostrando assim todo o amor que ele sente pelos seus devotos. Então, vou pular toda essa parte, né, que era a explicação dessa versão anterior. E então vem o verso 23 do capítulo 1, que diz: Deixe-me ver os que vieram lutar com desejo de satisfazer o malévolo filho de Dhritarashtra. Sanjaya disse: Ó descendente de Bharata, assim, a pedido de Arjuna, o Senhor Krishna conduziu a excelente quadriga e parou no meio dos dois exércitos de ambas as partes. Então Krishna colocou a quadriga bem na frente de quem? Vamos descobrir. Diante da presença de Bhishma, Drona e todos os demais chefes do mundo. Krishna, que é chamado aqui de Rishikesh, o Senhor disse: Observe, Arjuna. Ele chama aqui Arjuna de Partha. Os Kurus que se encontram aí reunidos. Então, ele, estrategicamente, por assim dizer, Krishna coloca a quadriga na frente das pessoas mais queridas para Arjuna, que são o avô Bhishma e o avô Bhishma e Dronacharya, que são o seu querido mestre, né, e o seu querido avô. Então, ele coloca estrategicamente a quadriga na frente dessas duas pessoas que são tão amadas por ele. Então, vamos ver qual que é o efeito que isso vai ter em Arjuna. Então, ali, no meio dos exércitos de ambos os partidos, Arjuna pode ver seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos, e igualmente seu sogro e bem-querentes como Kritavarma e outros. Pode ver também os exércitos que incluíam muitos de seus amigos. Então, nesse momento, Arjuna começa a ver que ele vai ter que lutar contra as pessoas que ele ama. Não só tem do seu lado, tem pessoas que ele ama muito, mas do lado contrário também. Então, ele vai ter que enfrentar e matar ele mesmo, o seu próprio avô, Bhishma, o seu próprio mestre, Dronacharya, ele vai ter que matar os seus próprios seres queridos. Então, ele fica completamente abismado, né? Quando o filho de Kunti, Arjuna, viu todas essas diversas classes de amigos e parentes, sentiu-se tomado pela compaixão e falou assim: eh, esta explicação, vou pular. Então Arjuna disse: Meu querido Krishna, ao ver diante de mim meus amigos e parentes com vontade de lutar, sinto tremer os membros de meu corpo e minha boca seca. Então ele começa a sentir sintomas físicos. E esses sintomas físicos, deixado bem claro, não são por medo. Arjuna, não falta coragem para Arjuna. Arjuna conquistou o mundo inteiro para que o seu irmão fosse o imperador. Ele não é uma pessoa que não seja corajosa. Ele lutou até mesmo com grandes demônios, com semideuses, com tudo. E ele não é uma pessoa que não seja corajosa. Para ele, lutar contra esses seres mortais, para ele não é uma coisa que assusta ele. Mas o que doeu para ele foi ter que matar os seus seres queridos, ter que enfrentar os seus próprios seres queridos. Então ele começa a sentir esses sintomas físicos, a sua boca seca, o seu corpo começa a tremer, e isso não é normal e não é muito bom logo no início de uma guerra, né, que você tem que lutar. Meu corpo treme, meus pelos se arrepiam, meu arco gandivo escorrega de minhas mãos e minha pele arde. Então, ele está começando a sentir esses sintomas físicos. E o seu próprio arco gandiva, que ele ganhou, acho que foi do Deus do Fogo, ele não tem mais força para segurar o seu arco. Ele está perdendo as forças do seu corpo porque ele ficou completamente amedrontado pela visão que ele teve dos seus próprios amigos e familiares. Sinto-me incapaz de permanecer aqui por mais tempo. Esqueço-me de mim mesmo. Esqueço-me de mim mesmo e minha mente dá voltas. O destruidor do demônio Kesh, prevejo somente o mal. Então a sua mente começa a ficar absolutamente confusa.
Ele definitivamente não consegue mais enxergar nada de bom nessa guerra, apesar de que antes da guerra ele se preparou para a guerra, ele sabia que era inevitável, ele sabia que era o certo, que eles tentaram de todas as formas evitar a guerra, mas ele sabia que não tinha mais como evitar e que o correto era restabelecer a justiça e não era uma coisa que eles estivessem fazendo apenas por eles, sino porque era o certo, porque era o seu papel, era o seu dever manter a justiça e que a sociedade tivesse sempre os modelos do que é certo e do que é errado. Se a pessoa que tem a responsabilidade de estabelecer o certo e o errado falha em cumprir com essa responsabilidade, então a sociedade vai estabelecer o errado, ou o mal, ou a injustiça como sendo o correto e vai acabar acarretando sofrimento para muitas pessoas. Então, eles tinham que cumprir com esse dever de restabelecer a justiça. E ele sabia disso, mas nesse instante ele ficou tão abismado, tão amedrontado por ver os seus próprios familiares com que ele ia ter que lutar para poder cumprir com o seu dever de restabelecer a justiça. Então, ele ficou pensando, não vai ser bom, não vai ser bom ter que matar eles. Então diz, não vejo como pode resultar bem algum em matar meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso, meu querido Krishna, desejar nenhuma vitória, nem reino, nem felicidade subsequentes. Então ele já está nesse ponto em que ele fala, eu não estou lutando por um reino, de fato ele nunca lutou simplesmente por ter um reino, sino porque era o que era certo. Mas agora fica mais forte essa ideia de, para que eu vou lutar? Porque ele fica muito confuso. Ele fala, para mim não adianta ganhar um reino. Para mim, não adianta sair vitorioso, não tem felicidade nessa vitória. Então, por que eu vou lutar? Então, ele começa a compreender que realmente ele não vai ter nenhuma felicidade, mesmo sendo vitorioso. Então, deixa eu ver que hora que é. Faltam 10 minutos para as 9 e a gente está no verso 35. São 46 versos do primeiro capítulo, faltam um pouquinho mais de 10 versos. Bom, nos versos seguintes. Arjuna vai começar a apresentar todas as suas ideias de por que é tão terrível essa batalha. Então, ele vai dar vários tipos de argumentos, argumentos morais, argumentos que têm a ver com as consequências que essa guerra vai ter, vários tipos de argumentos de por que ele não deveria lutar. Então, eh, eu acho que eu vou deixar por aí, só para a gente finalizar, pelo menos essa primeira parte, e a gente tentar lembrar aqui. Eu fiz aqui um mapinha. É, só para a gente, antes de continuar, a gente vai continuar com o capítulo um. Essa parte que vem do capítulo um é a parte em que Arjuna vai apresentar todos esses argumentos que ele tem para não lutar, e que são argumentos muito importantes, que vão ser o início da conversa, que vai trazer todo esse conhecimento fundamental para nós, que é o conhecimento entregado no Bhagavad Gita. E essa conversa inicia com esses argumentos que Arjuna vai dar de por que ele não deve lutar, e Krishna depois explicando para ele por que ele sim deve lutar e respondendo esses argumentos. Então, bom, tá tudo bem até aí? Perguntas, comentários? Tudo bem. Tudo bem. Então, tá bom. Então, bom. é, Bom, acho que isso é meio que a gente pode usar da próxima para a gente, ou dar uma relembrada agora, né? Só dessa pequena introdução, né? Então, o Vyasadeva, né? Lembram que ele é o compilador dos Vedas, ele é uma encarnação da divindade, e ele é o pai de Dhritarashtra, de Pandu e de Vidura, certo? Que ele foi convocado para gerar filhos nas esposas dos seus irmãos mortos, e daí nasceram Dhritarashtra, Pandu e Vidura, né? Então, Dhritarashtra, lembram que ele era um rei cego,
Então tem o rei Shantanu, que ele é o pai de Bhisma, ele casa com a deusa Ganga e com Satyavati, daí nascem os filhos que morreram cedo, Bhisma faz o voto de nunca ter filhos, ele é o filho de Ganga, ele faz esse voto de celibato e ele é o tutor de todos os príncipes. Então esse é mais ou menos o resumo da dinastia Kuru, né? Tem os Kauravas, né, que no caso são os filhos de Dhritarashtra. Dhritarashtra é o rei cego. Ele é casado com Gandhari. Gandhari faz um voto, ela venda os olhos porque ela não quer ter, achar que ela é superior a seu esposo, por ela poder ver e ele não. Então ela venda os olhos a vida toda. Ela é uma grande yogini. Ai, perdão. Desculpa. E o Dhritarashtra tem 100 filhos e uma filha. O filho mais velho é Duryodhana. Ele é muito ambicioso. Ele se considera como uma encarnação parcial de Kali Maharaj, que é o regente desta era. De fato, a partir da guerra do Mahabharata é que começa Kali Yuga. Ele é ambicioso e hipócrita e ele é a causa principal da guerra. Os Pandavas, só para a gente lembrar, né? Então, tem Pandu, que é o pai nominal, porque eles são filhos de semideuses, mas são considerados como filhos de Pandu. As suas duas esposas são Kunti e Madri, e os 5 filhos de Pandu são Yudhishthira, o filho do deus do Dharma, né? Um rei muito virtuoso. Bhima, que é filho do deus do vento, muito forte. Arjuna, que é o arqueiro, o filho de Indra e amigo de Krishna. E Nakula e Sahadeva, que são gêmeos, filhos dos Asvini Kumaras. E Draupadi, que é a esposa comum, certo? Então, a causa da guerra, né? Então, a inveja de Duryodhana. Tem a tentativa de assassinato na casa de Laka, na casa de que era construída com material inflamável, o jogo de dados fraudulento, o insulto que eles fazem para Draupadi, o exílio de 13 anos e o fracasso na missão de paz de Krishna. Então, esses são os antecedentes da guerra, né? Então, como contexto do Bhagavad Gita, a gente tem o Bhagavad Gita é esse diálogo entre Krishna e Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, momentos antes da guerra iniciar, no momento em que a guerra está começando. Então, esse é o nosso resumo do que a gente viu hoje. E no próximo, a gente vai finalizar o capítulo 1, assim, dessa forma rápida e resumida. E a gente vai, nesse capítulo 1, vamos compreender, então, como que começa a guerra, né? O dilema de Arjuna, os argumentos que Arjuna vai dar, né, sobre as consequências morais, a destruição da família, as consequências espirituais de participar nessa guerra, e todos esses argumentos e a conclusão a que ele chega para que finalmente se dê início à conversa, que é o ponto mais importante aqui do Bhagavad Gita, é essa conversa que eles têm, Arjuna e Krishna, nesse momento da guerra. Então, a gente... Stop sharing. Prontinho. Então é isso. A gente já deu pelo menos uma relembrada, né? Já lembravam de tudo, quem participou das anteriores deu para relembrar, e quem participou agora deu para pelo menos compreender o contexto um pouco. Tudo certo? Ô, Brita, esse esquema que você apresentou por último, você vai mandar no grupo? Ou ele não consegue gerar em PDF, será? Eu vou ver isso. Vou, Tá bom. vou, vou ver isso. Não, eu não vi. Se eu sei que eu consigo baixar ele como imagem. Eu posso tentar baixar ele como imagem já tudo desdobradinho e mandar no grupo. Acredito que eu consiga sim, pelo menos como imagem deve conseguir. É bom esse negócio, eu descobri esse negócio do Google. Nossa Senhora, é muito bom É, eu acho que fica um esquema acho para ficar mais, um para lembrete maior, relembrar, né? né? É.
Eu vou tentar fazer isso assim, abrir ele todo e aí abaixar ele pelo menos como imagem e acredito que vai ser bom, que vai dar certo. Então, tá bom. Mas foi bom, pelo menos para lembrar, né? Então, então beleza. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Ai, agora o que que eu fiz? Pronto. Então, Haribo. Então, a gente deixa aqui. Ótimo, o Sérgio falou que sim. Ah, aqui temos mais mensagens aqui. Qual o nome desse programa do seu esquema? É do Google. É uma página, na verdade, se chama Notebook KLM, google.com. Eu posso colocar aqui no chat para vocês. Eu descobri isso, nossa, e aí é muito bom. Você coloca um texto, né? Então, a nossa apresentação eu coloquei toda lá. E aí ele vai gerando os mapas mentais e vai gerando várias coisinhas bem legais para estudar. Aí coloquei para vocês. Então, Haribo, muito obrigada por participar. Espero que tenha ficado com muita vontade de continuar, porque agora que começa a parte boa, né? Agora começa o desespero de Arjuna, e depois desse desespero de Arjuna, vai vir a resposta maravilhosa de Krishna e a conversa entre eles, que é precisamente o que está aí para nós. Então, Haribo, muito obrigada mesmo. Então, a gente só finaliza cantando uma mantra para invocar toda a auspiciosidade também para finalizar. Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Aparita Pavana ki Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Shantu Maharaj ki Jai, Budai Maharaj ki Jai. Haribo. Ótimo. Muito obrigada. Então a gente se Haribo. vê. Haribo. Tchau. Haribo, Haribo. tchau. Eu vou mandar aí Tá. no grupo qual que é a data do nosso próximo encontro, como tem carnaval, mas o carnaval é semana que vem. Acho que o próximo é dia 19, né? Isso, dia 19. Beleza. Então, Haribo. Obrigada. Lobo mãe. Muito obrigada pelo seu tempo. Até mais. Até dia 19. Haribo. Haribo.